Nós estamos aqui juntos, reunidos para louvar, glorificar e exaltar o Senhor. Amém? Eu confesso para os irmãos que eu sou um pouco emocionada. Fazem mais de 5 anos que eu não subo nesse púlpito. Mas o Senhor é fiel. Ele escreve certo em linhas tortas. Quando nós imaginamos que as coisas não podem acontecer, elas acontecem. Porque Deus é fiel. Deus vela sobre a palavra. As suas promessas são todas sim no teu filho amado. E eu me alegrei muito quando o pastor Rodrigo disse que ia nos trazer para passar uns dias aqui. Eu confesso para vocês que eu estou sentindo na glória. E estar com os irmãos, né, dá vontade de ficar. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Meu esposo está lá na Rubi, não pôde vir, né? Ele está muito limitado. Mas eu trago o abraço dele e dos demais irmãos lá de Ermida, a toda a igreja. Estamos lá aguardando aos irmãos para nos visitar. Amém? Eu resisti com o Senhor sobre a palavra que eu vou estar ministrando nesta manhã, porque eu não queria uma palavra que viesse, porque dizem que eu ministro muito duro. Nós precisamos viver amor. Mas se nós não falarmos aquilo que o Senhor quer que nós falamos, vai ser difícil. Porque a palavra não é minha, ela é do Senhor. E há tempo para tudo, né? Há tempo para exortar, há tempo para mostrar esse amor. Então, os meus pais na fé são também bem, né, pastor? Muito assim, taxativo com relação à palavra. Então, hoje eu quero falar de lepra. Eu vou falar um pouco da lepra de Naamã. Vou falar um pouco de leprosos. E da pior lepra que existe, que é o pecado. Então, eu vou ler o trecho. Eu quero que os irmãos já estejam orando, para que seja o Senhor a falar aquilo que é necessário falar. Porque a palavra, quando nós ministramos, Deus trata primeiramente conosco. Amém? Abra sua Bíblia no 2º livro de Reis, capítulo 5. Até isso, eu lutei muito, porque poderia falar de Lucas 5 também, aonde Jesus cura um leproso. Mas Naamã tem mais um receituário melhor para falar de lepra. Naamã 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? A palavra nos diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta do rei de Israel, dizendo: logo que, chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã
meu servo, para que restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deverias notar, peço-vos e vede que ele está buscando ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Tem profeta nesse lugar? Aleluia. Veio Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará limpa e ficarás purificado. Porém Naamã muito indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e me restaurará. Não são assim, porventura, Abana e Farpar, mas os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem derramado a sua graça sobre as nossas vidas. Eu sou grata, Senhor, pelo aquilo que o Senhor tem falado em mim, através de mim, no meu coração. Ó Deus, nós estamos aqui mediante a Tua palavra, a Tua verdade. E que o Teu Santo Espírito possa confirmar em mim e a toda a igreja aquilo que o Senhor tem falado comigo a respeito de lepra. Porque nós sabemos, ó Deus, que o mundo hoje está vivendo momentos de dura serviço, momento em que a lepra do pecado tem invadido e as pessoas têm tido dificuldade em reconhecer a necessidade de um Deus que purifica, que limpa, que sara. Mas nesta manhã nós queremos que o Teu Santo Espírito esclareça em nós e através de nós aquilo que o Senhor quer para que a sua igreja seja purificada. Nós somos gratos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém? Amados, eu relutei, confesso aos irmãos. Eu estava com outras ministrações já, que eu sempre ministro. Mas quando foi de manhã, o Espírito disse que a palavra seria essa. Então, quando se fala de lepra, as pessoas em si, talvez a juventude, os mais jovens, não sabem o que é uma lepra. Não sabem o que é uma doença contagiosa, perigosa, né? E nós vemos ali o Naamã com essa lepra. E nós, às vezes, questionamos por que Naamã, sendo leproso, ele estava no convívio da sociedade, ele era uma pessoa muito respeitada pelo rei da Síria, e ele estava ali era um herói de guerra, né? Mas nós, como eu disse, os mais jovens talvez não tenham a ideia de que é o rancenismo, né? Que hoje nem se fala mais, a gente não se vê. No tempo de eu criança, essas pessoas andavam, né? Eram pedintes, não podia se aproximar muito de nós, porque era contagioso, e é contagioso. O pecado é contagioso. O povo tem um dizer assim: me conta com quem andas, que eu te conto quem tu és, né?
as boas amizades nós procuramos, mas se você sabe que a pessoa não tem uma boa índole, você consegue ganhá-la para Jesus ou afaste dela. Porque o mal tem uma facilidade de destruir o bem quando nós não estamos com a medicação certa, com a porção que vai te curar. Então, eu vejo o pecado como uma lepra, né? Que deixa o indivíduo separado do Senhor, da sociedade e de todos que o cercam. É muito interessante, né? A pessoa, quando tem uma pessoa na sua família, talvez ele é um traficante, talvez ele é um usuário de droga, o alcoólatra talvez é mais fácil que as pessoas tenham consciência, porque o vício da bebida, ele não dá para esconder, como usuário de droga, passa suas horas fora, né? Mas um dia alguém descobre. Algum dia as pessoas têm uma menina dos olhos de Deus usando alguém para enxergar o pecado. Amados, e muita gente vem para a igreja, eu sou testemunha verídica dessas coisas, querendo se libertar, mas escondendo aquilo que está ferindo. É usuário, ele é traficante, talvez ele ouviu da palavra, mas ele quer, porque quer, às vezes, ficar por interesse de estar perto de uma pessoa, ou por N fatores, né? Alguém convidou. Mas, geralmente, a pessoa, quando está num vício terrível, ela não se importa, sabe? Ou ela entra até com o propósito de fazer anarquia. Então, as pessoas vivem num convívio dentro de um local onde ela está, talvez, na procura de restaurar. Mas, às vezes, não consegue. Às vezes, não encontra suporte ideal para que ela seja realmente liberta. E, às vezes, ela não quer. Ela acha que engana pastor, engana esposa, engana mãe. E, assim, são N os fatores que levam uma pessoa a permanecer com a lepra do pecado, com o engano, com a mentira. Tem pessoas, amados, que têm uma facilidade para mentir, para dilubriar as pessoas e fazer contenda no meio do povo de Deus. Porque se você veio para a igreja, a sua condição seria de renúncia ao pecado. Porque o que Deus nos ensina na palavra é que o pecado faz separação. Isaías 59, 1 e 2 diz que não é a mão do Senhor que está encolhida, não é os ouvidos dele que estão agravados, mas são as vossas iniquidades, os vossos pecados que faz separação entre você, entre eu e Deus. Então, essa condição em que as pessoas se encontram é que vai fazer a separação. E nós, né, se nós formos analisar a questão de Naamã, que Naamã não era um judeu, era sírio, e talvez ele não tinha a mesma imposição, a mesma lei que o povo judeu tinha, que o leproso, por descoberto, já era isolado. Ele não estava isolado. Ele tinha dado vitória à Síria. E ele era uma pessoa querida do rei da Síria. E era uma pessoa valorosa, porém, leproso. Aí nós começamos a ver, a enxergar, né, que muitas pessoas estão no pecado, mas ela é amada da igreja. Ela é amada do pastor, ela é amada
daquelas pessoas que fazem frente na igreja, né? Mas um dia alguém descobre. E alguém vai falar para o pastor. Talvez no começo ele nem vai acreditar. Puxa, fulano roubando? Mentindo? Me passando para trás? Nada fica encoberto. Porque Deus, ele tem planos e propósitos para as nossas vidas. Ele é aquele que sara, cura e liberta. Mas nós precisamos reconhecer que nós temos necessidade. Como nós vimos no trecho de Naamã, eu não li tudo, mas eu creio que vocês sabem a história de Naamã. O que aconteceu? Ele resistiu ao máximo. Não entrar num rio que para ele era imundo. E quantas vezes você está trabalhando com uma pessoa, ela não quer vir para a igreja porque sabe, ela conhece as pessoas que estão aqui. Ela sabe aquele que vai falar do amor de Deus e aquele, né? Eu ouvi isso do meu pastor quando eu me converti. Falei, pastor, eu achava que todo mundo ali era 10. Ele falou assim, se fosse, você chegou lá? Eu tive que engolir, né, gente? Novinha, estava chegando na igreja. Mas as pessoas não são preparadas para ouvir isso. Eu pensei que aquela igreja ia me abraçar, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer festa. Principalmente se é um abonado. Ele vai achar que todo mundo tem que cair aos pés dele. E até fica. Mas quando se descobre as trapaças, lembro também do seu testemunho, pastor. E então, quando descobrem que a pessoa não toma posição, eu vou sair dessa igreja, sabe por quê? Essa igreja não é assim, não é do jeito que eu pensava, não dão atenção devida, os irmãos são um bando de fofoqueiros. O fofoqueiro diz que a igreja é um bando de fofoqueiros. Então, amados, eu preciso reconhecer que eu preciso ser um Naamã. Eu preciso ser alguém que depois de alguém me ajudar, alguém me aconselhar, eu mergulhar, mas nas asas do Senhor, nas águas do Espírito. Porque a palavra diz que quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, o que acontece? Rios de água viva vão fluir do seu ventre. Por que a palavra diz resistir o diabo, ele fugirá de vós? Eu não sei quem é novo, quem está chegando aqui. Mas talvez alguém está tirando, desanimando você. Mas eu digo que aqui tem só pessoas imperfeitas, mas santificadas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Outra coisa também que eu ouvi do meu pastor. O dia que você estiver pura, santa, o que vai acontecer? O Senhor vai me levar. Porque um santo, purificado, santificado, não vai conseguir viver num lugar imundo, num lugar sujo. Então, o que nós temos percebido hoje é a dificuldade que as pessoas têm de obedecer a palavra. Eu confesso para os irmãos que eu estava lendo um trecho hoje de manhã, tanto em Gálatas como Hebreus. Sabe, quando você não reconhece o sacrifício que Jesus fez por você, você está levando Jesus novamente ao vitupério. Quando você não reconhece que o irmão que está do seu lado, que aquele irmão que talvez o mais simples ou mais, sei lá, tem gente de todo jeito, né? Assim como tem bonito, como eu, feio, né? Então, tem gente de todo jeito. Mas o amor de Deus por nós é igual. Deus não faz acepção de pessoa. Saiba você que separa é o pecado. Deus não... Sabe, irmãos, pecado é algo que... Eu não sei com vocês. Mas uma palavra torpe que sai da nossa boca, que não devia, mas sai, o Espírito Santo convence.
Nós erramos, mas não devemos permanecer no erro. Não podemos deixar que o sol se coloque sobre a nossa ira. Sabe por quê, gente? Nós não sabemos o que está para acontecer conosco. Que hora o Senhor vai nos chamar? Então, nós precisamos de confessar e deixar. Porque o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas os que confessam e deixam, alcançam misericórdia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando Deus começou a falar essa passagem comigo, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Eu comecei a olhar para dentro de mim. Porque examinar os outros é muito fácil, amados. Coisa mais fácil. Né? Convive com uma pessoa, você vai reconhecendo, e você vai pensando, meu Deus, mas se nós estamos aqui, esse hospital é o melhor hospital para a alma, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse hospital não precisa de você pôr aí fora, fulano de tal está precisando de tantos litros de sangue, porque o sangue já foi derramado para que você e eu fôssemos purificados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas não é ficar toda hora falando de sangue, se você não sabe quanto custou o derramamento desse sangue. Então nós deveríamos ser pecadores regenerados e não praticantes. Então se alguém, né? Norina é amiga do pastor, mas da pastora Ruth há tantos anos. Mas vai que de repente, Norina, estou falando, usando. Chega e fala assim, você não sabia? Ela é pior do que a mulher samaritana. Pior do que a mulher do capítulo 8 de João. Ah, não acredito. Mas ele conviveu com você? Lá na tua casa? Não. Lá no seu bairro, você e sua vidinha. Aí quando alguém fala para ele, o que ele vai fazer? Vai investigar. E talvez vai mandar você fazer uma cura interior. Vai mandar você em algum profeta ou algum psicólogo para estar conversando. Para que se regenere. Pecado. Pecou. Mas você precisa de ter consciência e deixar Deus trabalhar para que você fique purificado. Eu não sei como você vê essa ilustração que eu vou dar a respeito do Rio Jordão. Eu não sei como era antigamente, mas as partes que eu conheci do Jordão são muito limpas, muito bonitas. Muito maravilhoso de se ver. Mas, meu Deus, se alguém pedir para você ir lá no Rio Tietê, na faixa aqui, né? Você vai ficar escandalizado. Porque talvez no seu estado, na sua cidade, tem águas mais limpas. Mas é lá que você tem que entrar. E você vai relutar. Vai relutar. Porque isso é simbólico do pecado hoje. Mas para Naamã não, foi real. Porque como é que pode um impuro ou o que é impuro querer só o que é limpo? Vamos se colocar numa analogia, numa ótica de hoje. Uai, se você é imundo, mesmo que a água seja limpa, as águas vão, né? Geralmente acontece com muitas pessoas que vão se batizar, né? Eu não sei se eu já contei isso para os irmãos ou até para os pastores. Uma irmã lá em Ermida, lá onde eu moro, né?
Eu não quero batizar depois de fulano, eu quero primeiro. E se os pecados dela passar para mim? Ficar na água? Amados, a parte espiritual, ela é muito séria. Porque eu preciso de levar a pessoa a entender o que é que Jesus diz: quem crê e for batizado, será salvo. Mas e o ladrão lá que estava ao lado dele? Não foi batizado, né? Como é que ficou? Creu. Então nós precisamos é melhor obedecer do que sacrificar. Então muitas vezes nós queremos sacrifício e fazemos sacrifício de tolo, mas não queremos consertar. Uma coisa que eu ouvi muitos, não foi um nem dois pastores falando, é o pecadinho de estimação. Eu estava conversando com uma pessoa, uma certa vez, bem recente, e ela pediu que queria conversar, fazer uma cura mesmo interior. Você sabe qual que era o pecadinho de estimação? A pessoa até quer batizar. E muita gente na igreja vive isso, viu, irmãos? Ninguém está vendo. É filmes pornográficos, revistas. Hoje não está tendo revista, a internet tem tudo, né? E esse pecado é de estimação, não joga fora. E a lepra vai aumentando, porque enquanto você não confessa e deixa, você não consegue. Você não consegue se livrar. E essa pessoa que me procurou agora há pouco, porque a esposa dele disse que ele tinha muitas alucinações à noite, muitas perturbações. Eu espero que ninguém aqui esteja nessa área, mas se você tiver, Jesus está aqui para te libertar. Então, amados, quando eu reconheço que se eu permanecer na condição que eu estava, eu posso perder a minha salvação? É sério. Eu leio muito as mensagens do Billy Graham. E uma que eu achei muito interessante, ele falou assim: olha, eu não quero ver ninguém chorando quando chegar lá no céu. Eu não sei se vai chegar no céu, ele falou. E você ouvir lá de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então a pessoa vem na igreja, até se veste como crente, com prudência, com decência. No meio dos crentes é um crente perfeito. Mas quando está em outro lago, não é peixe, é jacaré. E devora. E o pecado cresce. Há pessoas que quando procura ajuda, ela quer ser ajudada. Ela quer ser curada, ela quer ser tratada. Talvez ela venha numa determinada pessoa, chega aqui, pastor Francisco, é amigo, ele fala assim: olha, eu não posso te ajudar, mas eu vou procurar alguém que possa te ajudar. Deus é único, mas Ele é trino. E as pessoas muitas vezes não entendem. E assim deveria ser nós. Uns ajudando aos outros para crescer. E crescer na graça e no conhecimento. Muitas vezes nós deixamos as coisas boas e nos entretemos com as coisas que vão ficar aqui. Então, uma sentença já está determinada.
Eu gostaria que nós pensássemos, né, na farda que nós estamos usando. Porque Naamã, se ele não tivesse tirado a farda perto da menina que foi levada do povo de Israel, talvez ele teria morrido leproso. Então, talvez, se alguém não ver a sua lepra, o seu pecado, você vai morrer nele. Mas, se alguém falar e você entender que precisa de algo para ser restaurado, as coisas vão mudar. Pode até te chamar de fofoqueiro, né? Mas para que você foi falar para os outros? Não, irmão, você está com um pecado que você não consegue se libertar dele, pede ajuda. E talvez tenha um daqueles auxiliares que foi com Naamã, para te falar. Olha, se tivesse pedido uma coisa difícil, né? Para andar de joelho até não sei aonde, que sacrifício de tolo, né? Mas não, é renunciar, precisa renunciar o mau caminho, renunciar tudo aquilo que te traz prejuízo. Amados, a entrada para a glória, ela é muito longa e difícil, quando nós não queremos consertar. Mas quando nós entendemos os propósitos, quando nós entramos na dimensão do Espírito, não é. Eu faço por amor e por prazer. Porque quando o auxiliar lá de Naamã convenceu ele, que ele já estava indo embora. Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, que não tivesse ao seu alcance, você não faria? Mas o que ele pediu? O que é 7 mergulhos? Vamos lá, entra nessa. E assim é aquele que está ocultando o seu pecado. Amados, eu tenho chegado a uma conclusão. Sem vida de oração, você não consegue, não. Por que Jesus diz, lá em Mateus 22, 29, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Porque aqui, nesse livro, está toda a orientação para você deixar o pecado, ou se você quiser lambuzar nele. É interessante, eu estava lendo Levítico esses dias, fazendo uma comparação com Ezequiel. Porque a palavra diz que a alma que pecar, ela morrerá. Mas nós temos como chama, o soro, que vai nos livrar. O sangue de Jesus purifica de todo pecado, gente. Eu preciso de ter essa intimidade com Ele. Com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Porque Jesus, quando foi, Ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o quê? O ajudador, o consolador. Aquele que vai estar com vocês todos os dias. Se você está no pecado e ainda não sentiu esse drama, que você... Mas você não quer mergulhar. Ah, não vou. Você vai morrer no seu pecado. Mas Deus coloca pessoas na nossa vida, no nosso caminho, que nos ajudam. E a melhor delas, a maior dela, é o Espírito Santo. Se a pessoa que está te orientando, te ajudando, é cheia do Espírito Santo, você também vai ficar. Vai transbordar. Nada melhor do que aprender a mergulhar nas promessas de Deus. Então, muita gente
vem para a igreja. Isso também aconteceu comigo, né? Que eu já falei. E acha que só por frequentar a igreja, principalmente domingo, né? Porque aqui eu acho que não é igual lá em Minas. Lá é à noite. À noite a igreja está ficando cheia. Mas de manhã você conta assim, ó. Quarta-feira, qual o compromisso que você tem com o Senhor? Você mergulha nas águas uma vez por mês e tá bom? Outros vão só no dia da ceia. Essa lepra, para ser curada, ela pode ser instantânea ou ela vai precisar de antibiótico, vai precisar de cura para um longo tempo. Mas eu preciso perseverar. Cada dia que eu mergulho, eu vou aprender algo. Eu vou libertar de algo na minha vida. Hoje a gente às vezes acha, né, que está difícil para falar as coisas, porque nós estamos vivendo época que não podemos falar muito. O irmão ofende, não volta mais. Ele vai se ofender se ele não teve um encontro com Cristo. Eu tive a oportunidade de fazer um atendimento no posto de saúde por 2 anos. Você orienta os pais com relação aos filhos? Hoje a lei não deixa. O que a lei está te dando para você criar seu filho? Não pode nem pôr a mão que dá cadeia. É? Amados, nós vamos ser cobrados por não orientar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Não pensa, você que é cristão, se está debaixo dessas orientações pagãs, você não se converteu. Se o seu filho é que manda na tua casa, você vai me desculpar. Você está precisando mergulhar. Buscar ajuda. Eu creio que ainda tem muitos Eliseus. Tem muito profeta de Deus para te orientar. Não precisa de ter uma formação específica, a não ser no conhecimento da palavra. Nós precisamos de sarar. Porque quando a minha lepra é sarada, eu sei trabalhar para que o outro seja curado. Eu tenho o soro adequado. Eu tenho o sangue de Jesus, gente, purifica todo pecado. Não seja um esquentador de banco. Não, por favor. Vamos colocar tudo nas trilhas. Eu preciso primeiro obedecer. Ter compromisso. Quem aqui que trabalha fora? Dá uma levantada de mão. Ou já trabalhou? Lá na firma você faz o que quer? Quem aqui? A não ser que você seja o dono, né? Mas você tem horário para entrar. Você tem horário para sair. Tem horário para almoçar. E por que com as coisas de Deus você não tem compromisso? A obediência, ela nos dá algo assim, de um relacionamento incondicional. E o compromisso nos leva a submeter. Porque se você não submete, você não tem compromisso. Então, quem submete tem compromisso, renuncia. Você vai renunciar às más conversações, você vai renunciar aos maus caminhos, você vai renunciar àquilo que está impedindo você de crescer.
Uma pessoa falou para mim assim: renunciar de quê? Eu não mudei muito, assim, a questão de que quando eu estava na frente de um trabalho, como agora. Eu vejo hoje a dificuldade que as pessoas têm de ensinar os outros, membros novos, filhos, a obediência. Aí eles falam assim: pastora Graça chegou. Tem medo de mim? Não tem temor de Deus? Tem pai e mãe que não chama atenção de filho. É criança. Ah, é? Ele vai crescer. Instrui o menino no caminho que deve andar. Mas as pessoas não querem, porque não pode. Se você veio para a igreja, você tem que aprender a ser obediente. Assim como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Você já pensou se todos nós hoje tivéssemos que ir à cruz como Jesus foi? Ah, gente, o preço foi muito alto, mas nós não entendemos, nós não compreendemos. Por isso que essa lepra, a hora que ela é descoberta, ela tem que ser tratada, porque senão você vai contaminar muitas pessoas. Oh, pastor, isso aí é coisa de religião, de igreja, isso não é coisa bíblica. Está acontecendo hoje em dia. Gente que sobe para o louvor. Não é aqui, gente. Eu não sei nada de vocês aqui. Depois põe foto na internet, nas baladas. Dá para você? Ah, pastora, sabe? Eu toco no louvor, mas eu preciso de fazer uma extra. Então me chama para baile, para não sei o quê. Eu vou fazer extra. Essa pessoa converteu? Eu não aceito. Porque a Bíblia não aceita. Ou você é ou não é. Não existe meio termo. A lepra ou ela é curada. Por que antigamente o povo judeu ele tinha que ir ao sacerdote e ser verificado para ver? Era o sacerdote que ia identificar se aquela lepra já estava, ou se ele já podia, aquilo era apenas um sinal. Assim é o pecado. Você vem, você conta o pecado, a pessoa está ali para te ajudar. Quando ela vê que você não precisa mais, vai em paz. Mas se ela precisa de tratamento, acompanhe até que ela seja sarada. Não guarde no seu cofrinho de luxo aquele pecadinho de estimação. Porque senão você nunca vai ser sarado. E como o Billy Graham falou, esse pecadinho aí, né? Ao que você chegar lá, Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, mas eu fiz isso, eu ia na igreja expulsar o demônio. Ah, é? Eu não te conheço. Não te conheço. É tão sério que volta e meia a gente vê tantos acontecimentos aí, né? Amados, eu sei que todos nós erramos. Mas não permaneça. Não deixe que o sol se coloque sobre a sua ira. Perdoe, libere perdão, ame. Eu tenho as mesmas dificuldades que vocês têm, eu tenho. Mas uma coisa eu gosto de fazer antes de dormir e na hora que levanto. É de pedir perdão para Deus. Fazer uma análise, né, do que eu falei, do que eu fiz. Eu quando vejo, assim, algum estudo sobre Pedro, né? Eu acho que não é só eu, não. Muita gente tem
um jeitinho de Pedro, né? De querer resolver na carne as coisas. Mas o Espírito convence, aí você fala, não, eu não sou mais aquela ou aquele, hoje eu sou uma nova criatura. Eu hoje estou com vestes novas. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 7, Paulo fala assim, corrieis bem, quem vos impediu? O capítulo 3, eu até quero ler, capítulo 3 de Gálatas. Você pode pôr no telão aí? Gálatas 3, a partir do 1. A palavra fala assim, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenha padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Eu creio que lá, os irmãos lá da Galácia, Paulo teve assim, porque há várias exortações para eles. E eu vejo para nós hoje. Então nós não podemos ser insensatos. Nós precisamos de realmente fugir de toda aparência do mal. Nós precisamos de realmente correr essa carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós precisamos. Ah, errei. Não, permaneça no erro. Vamos em frente. Falar de pecado, amados, eu vejo que é algo que nós, que já somos cristãos, né? Que temos muito tempo de igreja, nem precisava ouvir mais isso. Mas você sabe que às vezes a gente ouvindo, a gente cai a ficha, que você fica achando que você é o cara. Ah, mas eu faço. Faz nada. Se não é, como diz lá, é Tessalonicenses, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Se não é Cristo em nós, se não é o Espírito Santo no nosso ouvido, você não devia ter agido assim. Você não devia ter feito assim. Mas nós não ouvimos a voz do Espírito. Surdez espiritual é igual a surdez física. O senhor ouve bem? Ouve? Só com a ajuda do aparelho. E eu não consigo usar aparelho, mas estou ouvindo, graças a Deus. A lepra só vai ser sarada, curada, quando eu testificar, eu mesma, que a cura já veio e eu recebi. O pecador que nega suas falhas, ele se torna condenado. Por que nós às vezes estamos errados e não queremos admitir o erro? Eu creio que isso nunca aconteceu com vocês. Ou já? Porque tem coisa que a gente tem vergonha. Ou é só eu que sinto isso?
vergonha. Como? Você conhece a palavra, você é instruído. E agora está deixando que a lepra cresça. Antigamente, quando as pessoas tinham que viver excluídas da sociedade, em leprosários, alguns recebiam cura, mas às vezes eles não eram aceitos por causa da lepra. E há muitas pessoas que vêm para a igreja e até se regenera, mas ainda há muita interrogação. Será? Por causa das atitudes. Como aconteceu quando Jesus lá estava indo para ser crucificado, quando ele fica ali no meio das pessoas, o que uma criada fala? Ou os demais falam assim, olha, as tuas palavras te condenam. Porque não tem. Você fala de Jesus hoje e amanhã a sua atitude é medíocre. Vamos ser sarados. Vamos ser curados. Vamos correr atrás. Lembra de Gálatas? Corrias bem. Tem gente que começa bem, numa euforia. Depois cansa. Para e não volta mais. Você tem tudo para chegar na glória, mas desiste. Muitas vezes também, você sabe o quê? Eu vejo a situação de Naamã, quando ele fala lá. Poxa, eu pensei que o cara ia sair nesse profeta, ia pôr as mãos na doença, ele ia clamar para o Deus dele, ele ia fazer coisas assim, para que eu fosse sarado. Agora, mandar eu no rio daquele. Assim é muita gente. Ela chega aqui, só quer atenção. Só ela. É o bebê da igreja hoje. Só que ela não cresce. Ela quer ser, como Paulo diz, né? Já devia ser mestre, então beber leitinho. E quer. Tá vendo? Ninguém mais dá atenção, ninguém mais lhe. Gente, tenha maturidade para cooperar. E não, porque isso acaba sendo lepra mal curada. E você não vai conseguir. Não vai. Eu preciso querer. Nós estávamos num trabalho de mulheres, né? Eu louvo a Deus, porque ultimamente eu tenho tido essas oportunidades de estar ministrando em trabalho de mulheres. E eu fico observando. E hoje é uma grande realidade. As mulheres, elas não querem submeter, e por elas não quererem submeter, os seus filhos não se submetem. E elas acham que estão certas. Mas é um tal de mas. Por quê que hoje os casamentos... Meu irmão Fernando trabalhou no fórum até se aposentar. Aposentou já tem uns 3 anos. Ele mesmo, o pastor teve a oportunidade de estar conversando com ele esses dias. Quanta separação! Eu falei assim, minha irmã, se fosse só das pessoas mundanas, mas está cheio de gente que diz que é crente, separando. É porque a lepra não foi curada. Nós é para suportar uns aos outros. Por que nós não suportamos aqueles que nós, juramos amar até a morte?
é uma coisinha assim, bem mundana, mas olha aqui, uma mulher falou para o marido dela assim: amor, se eu morrer, você casa de novo? Ele falou: claro. Ah, mas a hora que chegar lá no céu, você vai ver. Não, lá no céu não tem casamento, não. Se você fica viúvo, tem direito. Mas então as pessoas pegam o pior da coisa para não ser curado. Você está com uma lepra, mas você tem que tomar o medicamento. Ah, não vou tomar não. Jesus cura, mas tem coisa que ele usa o medicamento. Tem coisa que ele vai usar o médico. Mas você não quer. Não deixe que a lepra domine o seu corpo. Não deixe que a lepra domine sua alma. Eu não sei o que é pior, mas eu creio que é a alma. Porque Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então aquele pecadinho de estimação, você vai pôr numa gaveta hoje e jogar fora. Fazer igual algumas pessoas fazem aí. Ó, você escreve o pecadinho, nós vamos fazer uma fogueira santa ali e vamos queimar. Mas queima hoje, peca amanhã. Só o sangue. E há poder no sangue de Jesus. Né? Pois é, lá em 1 João 1,9, a palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de todo o pecado, de todas as impurezas, de toda a imundícia. Mas eu preciso de confessar, gente. A palavra diz que nós temos um advogado que está à destra do Pai intercedendo por nós. Então, não custa muito confessar, humilhar. A palavra diz para nós humilharmos diante da potente mão de Deus. Ele vai nos exaltar, porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Nós muitas vezes queremos ser exaltados pelo homem e não entendemos que é por Deus. A minha cura é para eu fazer a diferença, andar na contramão. Que adianta você ser curado e viver no passado? Porque Naamã, se você olhar, tem uma passagem, vocês me ajudam aí? Fala assim, ó, quantos leprosos havia na época lá de Elise? Foi só Naamã, o sírio, que foi curado. E é interessante que tem uma coisa, né? Quando ele quis oferecer as dádivas que ele tinha recebido para doar aquele que limpasse ele da lepra, gente maravilhosa, né? As pessoas que aprendeu a renunciar a tudo. O que o profeta fala, Eliseu? Pode levar suas dádivas. Mas Geazi, ó, cresceu o olho. Esse cara está doido, o cara é curado. Nós estamos intercedendo por uma criança, e eu tive a oportunidade de ver a avó, ouvir e ver a avó dela ministrando. O médico aqui em São Paulo pediu 200 mil para fazer a cirurgia da filha dela, da neta. E ela foi para o joelho, foi orar. Porque o filho foi, demorou para... Com o nascimento dessa criança com esses problemas, ele rendeu a Jesus. Aí ela chorou, falou assim,
Gostaria que o Senhor fizesse um milagre na vida da minha neta, para que a minha nora veja que o Deus que eu sirvo faz a diferença. Assim ela disse. No outro dia o médico ligou e falou assim: pode trazer sua filha, que nós vamos fazer a cirurgia de graça. Merece? É o Senhor que merece. É lindo. E hoje, segundo ela, eu ouvi ela esse mês, né? Está toda a família servindo. E eu creio que a lepra que estava no filho dela foi lavada. Porque ele viu. Porque a mãe foi para o joelho, a mãe dele. Porque ela era a única netinha, ela está com 5 anos, fofinha, muito linda. Ele, gente, humilde. Ele falou assim: nem se eu vender a minha casa eu tenho condições de fazer essa cirurgia. Gente, milagre acontece quando você tem intimidade com o Senhor. Milagre, hein? Então, quando nós queremos ser sarados, queremos ser sarados totalmente, pode ser a água mais imunda, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar, não é? Então, eu quero que nesta manhã você entenda o quão precioso é andar nos caminhos do Senhor, fazendo a diferença. Há pessoas que têm dificuldade de abandonar o pecado. Mas, ou talvez é porque você está com aquele pecado oculto que ninguém ainda sabe. Você fala: mas se descobrir, eu não ponho os pés mais ali. Não, aí é que você tem que vir. Sabe por quê? Deus quer trabalhar com você. Deus quer te limpar. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Porque o precioso sangue de Jesus, Ele derrama até o momento, a hora em que o último pecador se render. Ele está ali, jorrando, para que os seus pecados sejam perdoados, né? Porque é muito fácil. Nós, muitas vezes, eu tive uma certa demanda, um poucos tempo, a respeito de Romanos 8. As pessoas leem a primeira parte, até o pastor Rodrigo vinha falando, a mesma pessoa que questionou com ele, questionou comigo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Morreu aí o versículo. Né? Aí ele chegou para mim: não tem assim. Tem, porque há Bíblias que realmente o versículo não é completo, mas no versículo 4 ele completa. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há condenação para quem regenerou, para quem trocou as vestes, quem é lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Para esses não tem mais. Nova criatura, ser santo. Amados, nós muitas vezes queremos passar um pincel em certas partes e não completar aquilo que é promessa de Deus. Então talvez você que ainda permanece com um pecadinho, pensando: ninguém descobriu ainda. Talvez é prostituição, talvez é roubo, é mentira. Eu gostaria que você, que reconhece que precisa de uma cura, eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu quero que você fique em pé, eu coloque sua mão no peito, que nós vamos orar para que sejamos sarados, né? Lá em Hebreus 12:4 diz assim, a
ainda não resististe até no sangue, combatendo contra o pecado. Pecado é algo que eu tenho que combater. Pecado é algo que eu tenho que reconhecer e colocar ele de fora. Santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você sente nesta manhã que há algo que precisa ser tratado, fique de pé, nós vamos orar. Ou coloque sua mão no peito, porque nós vamos estar orando, né? Agora, se você quiser, temos pastores aqui, tenho eu, oro por você. Mas que tem pessoas que precisam, e precisa muitíssimo, de largar algumas coisas. O pecado da... Eu não fiz isso, irmão, porque eu não estou dando conta de ajoelhar. Vamos então orar. E eu quero que você lembre daquele pecado. Daquele versículo. O que encobre não prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos orar. Você ora também. Pai, nós queremos te louvar, glorificar e exaltar. Ó Deus, eu quero te agradecer porque o teu Santo Espírito fala e convence. E Ele está convencendo do pecado, da justiça, para que não venhamos a enfrentar o juízo naquele grande dia, Pai. Ó Deus, que o seu Santo Espírito esteja agora trabalhando em cada pessoa, em cada coração. Ó Deus, para largar tudo aquilo, ó Deus, que tem trago prejuízo espiritual. Que ele possa lembrar, como diz a palavra em Gálatas, eles corriam bem, eles queriam crescer na graça e no conhecimento, mas hoje estão andando quase que de cadeira de roda. Mas Senhor, eu sei que Tu pode todas as coisas, ó Deus. E eu sei que as pessoas que ainda têm buscado coisas vãs, coisas que não edificam, Deus, nós aniquilamos todo o poder das trevas, nós desfazemos toda a obra maligna, Senhor, toda herança maligna, para que essas pessoas possam correr, mas correr definindo que querem chegar um dia na glória. Por isso quero te louvar nesta manhã, Senhor, porque eu creio que aqueles que estavam leprosos, hoje foram limpos pela palavra, porque a palavra é água que cura, a palavra é pão que alimenta, a palavra é que nos traz vida, nos dá vida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Queremos te render graças, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais, olhar para o alto, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso quero te louvar, exaltando o teu santo nome, no glorioso santo nome de Jesus. Amém. Amém. Quero primeiro agradecer a Deus, né, por estar aqui com os irmãos, a oportunidade que me concederam de estar com vocês, né. Eu estou hospedada na casa da mãe do Rodrigo, a Madalena. Se alguém quiser lá ver meu esposo, o Rodrigo liberou a entrada de qualquer irmão para vê-lo, né. Ele não anda muito bem. Ontem mesmo ele teve uma crise, disse que queria ir embora, que só Jesus. Mas ele tem horas, momentos lúcidos e bons. A crise faz parte, né? E estejam orando por nós, para que Deus me dê graça, para que eu possa cuidar dele como foi jurado, né? Porque agora, dia 26 de janeiro, nós faremos 50 anos juntos, comendo sal junto, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Passa a palavra.